Vamos para mais um cafezinho e dessa vez vamos falar de Big Data. Bom, ontem eu abri uma planilha para sugestão de temas e o primeiro tema que veio lá foi Big Data, né? E aí, fala de Big Data em Java. Então, vamos lá. Para quem não sabe, assim, caso vocês não tenham percebido, eu trabalho com Big Data. É porque, assim, Big Data é um nome muito abstrato e pouco descritivo. E aí, o que acontece? Surgiram várias tecnologias para. Vamos primeiro para tudo, vamos definir o que é Big Data, né? Big Data ela é definido por uma quantidade. Eu sempre falo assim, né? Todo artigo que vai tratar de Big Data fala com o crescimento da internet, com o crescimento de quantidade de dispositivos autônomos, você tem o crescimento massivo dos dados. E é isso que a gente tem acontecendo na indústria, né? Faz 20 anos que a gente tem um crescimento massivo de uma quantidade de dados para processar. E esses dados, eles têm 5 características, né? Que aí chama-se de 5V, que é variedade, são dados de diversas fontes, com diversos formatos, velocidade, eles são produzidos deixa eu até procurar os 5V aqui, né? Porque é Big Data 5V, porque é difícil. Então tem a velocidade, né? A variedade, eles vêm de diversas fontes, eles têm diversos formatos, eles tipo, não tem uma unicidade para se tratar ele, né? E aí vocês vão entender muito do que eu falo aqui quando a gente vai tratar desses casos, né? Ele tem uma velocidade, eles são produzidos muito rapidamente, precisam ser processados muito rapidamente e muitas vezes eles perdem valor se não forem processados. Eles têm uma velocidade, então, assim, não, velocidade foi o que eu falei, né? Eles têm um volume também, né? Não é só velocidade, tipo, eles não só são produzidos rapidamente, mas em grande quantidade. Depois eles têm uma veracidade, muito desses dados são fatos. Então, assim, você pega lá dados de sensor, é um fato aqui dali. Você sabe que o sensor lá ele registrou 10 graus de temperatura. Você sabe que, tipo, aconteceu, o usuário, o subscriber tal da operadora usou 5 megabytes de YouTube. Então, eles são fatos verídicos. Ou eles podem ser questionados pelo sistema, pode ser que ali no Big Data você tenta procurar um outlier, porque assim, o sensor registrar 10 graus de temperatura não significa que está 10 graus de temperatura. O sensor pode ter erro. Então, assim, muitas vezes quando você tem dados temporais, né? E aí tem uma videoaula minha que eu falo de sistemas de arquiteturas, né? E eu falo de sistemas temporais, né? Você pode descartar alguns. Fala, não, isso aqui é um outlier. Isso aqui, tipo, a temperatura registrou 30 graus o dia todo, no meio do dia registrou 10 graus ali. Isso aí é erro. Mas isso é porque é sistema temporal. Se é um sistema, por exemplo, o sistema que eu trabalho, que é dados de usuário de telefonia, o usuário registra em média 2 megabytes de YouTube por dia. E aí, pô, deu 1 giga. Não, pode ser que ele tenha visto um filme ali. Então, assim, mas o que tem? São dados que têm veracidade, que eles têm um certo valor verdadeiro, né? E eles têm valor para a empresa. Então, Big Data é quando você tem esse 5V, né? Que é volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. E aí, assim, o que acontece? Você tem que processar esse dado. Não tem como. Você tem que processar esse dado e esse dado tem que ter informação. Mas o Big Data, ele começa antes da tecnologia no negócio. O negócio tem que saber o que tem que se fazer com esses dados. Por quê? Porque se fala muito de Big Data, mas assim, tem um meme aí que acho que 2010, né? Em 2010, 2011, eles falavam um monte de Big Data e Big Data era um grande negócio que ninguém sabia o que acontecia, né? E eles falavam muito que Big Data fala assim, eu vou falar em inglês, né? It's like teenager sex. Todo mundo sabe, todo mundo diz que faz, mas a gente duvida, né? Então, era um meme que surgiu. Isso foi uma apresentação de um grupo pequeno lá, talvez acadêmico, né? E isso em 2010. 2010, assim, já existia Big Data, existiam os frameworks, a maioria dos batching processes já estavam lá. Eu não sei o grau de maturidade, né? Eu lembro que em 2012 quase fui contratado por uma multinacional aí para tratar disso, mas demora demais para me fazer essa proposta. Eu tava precisando, né, de outras coisas, e aí, tipo, não dá para você esperar um mês, quando você tá disponível, né? É... e aí eu não fui trabalhar com Big Data, infelizmente, né, porque hoje é minha área, né?
Ah, mas você não trabalha com Kafka? Sim. Lembra que eu falo que Kafka ele é agnóstico em termos de ele é agnóstico em termos de serialização, ele não tem. E dentro dele o dado é só binário, tá ali no variedade. Você pode ter dados de tudo no Kafka. E o Kafka ele é uma solução para Big Data, sim. Ele surge ali no contexto do LinkedIn, né? Que o LinkedIn ele tinha uns volumes de notificações para processar, e aí ele surge para processar o Big Data. Só que acontece, naquela época, os Big Data eles eram batching processing. O que é o batching processing? Aí eu vou distinguir aqui de batching processing e o data stream processing. O batching processing é quando você acumula um dataset para processar aquele dataset. E os frameworks de batch processing eles são específicos. Eu até fiz uma pesquisa aqui rapidinho, né? Por exemplo, a gente tem o Hadoop, a gente tem o Spark, o Flink também ele funciona com the batching processing. E aí as linguagens são assim, Java é o básico, então assim é incrível como assim tipo, as pessoas tentam falar, não, né? Java é lento, mas cara, Hadoop, Spark é Java. Ah, não, mas eu implementei usando Python aqui. Eu não sei como funciona em Python, mas o código base dele é Java. Então, assim, o código base dele é Java. Talvez ele tenha alguma coisa em Python ali que integra com o servidor dele, porque, tipo, o Python é uma das linguagens mais comuns por causa das bibliotecas de data science, né? Porque Python muito... E uma das facilidades que Python é usado na academia é porque Python, a maneira de lidar com números em Python não tem tipo de número, né? Então Java você vai ter inteiro, um double, float. O Python ele sabe lidar com isso muito bem. Então, assim, melhor do que qualquer outra linguagem. Porque ele abstrai o computador, né? Então, ele abstrai o data type, né? Então o Python lida com o número muito bem. E aí por isso que ele é muito utilizado em data science, né? Apesar que as bibliotecas de data science são feitas em C, né? E aí o Python cria uma abstração em cima, né? Mas o Spark ele tem uma API em Python lá, o PySpark, uma coisa assim, né? Então assim, quem quiser trabalhar com, eu quero trabalhar com batch process, tá, beleza. Você vai trabalhar com batch process, mas só que batch processing tem um problemão. Você tem que juntar uma base de dados muito grande, processar ela, que aí essa base é muito grande vai demorar muito para processar, né? E aí você vai receber os insights, né? Onde é que isso era usado? Vamos lá. Caso você procura um tema bem interessante, né? Vai no Coursera e procura Recommender System. E aí, sistema de recomendação. Vai ter alguns cursos. Tinha um que eu fiz em 2012, que é um curso. Eu gosto muito de IA. Assim, eu não trabalho com IA porque eu fiquei meio decepcionado, mas eu gosto muito de IA. E aí tem um curso eu gosto da IA clássica, tá, pessoal? E recomendação de conteúdo ali, IA clássica, né? Tem um curso de recomendação de conteúdo, que é basicamente, tipo, você pegar, encontrar similaridade de conteúdo, encontrar similaridade de usuário e recomendar um pro outro, né? Eu não sei se os streams da vida, aí eu tô falando de streaming de vídeo, estão usando ainda bastante recomendação de conteúdo, tá? Mas nessa época ali teve um Netflix, quando o Netflix surgiu, ele fez um concurso de recomendação de conteúdo, e, cara, basicamente uma das questões, eu lembro que uma empresa que eu estava trabalhando fez para Globo.com, né? Fez uma POC lá, usava Apache Mahout. Deixa eu ver aqui. Apache Mahout. Eu vou deixar o link aqui. O Apache Mahout, ele é um framework que tem alguns algoritmos de batching processing. Diz que out of the box, né? Então, tipo, eu lembro que era fácil de usar, assim, a galera usou. E é open source, galera. Só tem um framework lá. E aí você precisava só inserir os dados de curtida, os dados inserir os dados de curtida, os dados de visualização, gostou ou não gostou. E aí ele meio que fazia eu vi uma palestra, eu até perguntei quais eram os algoritmos, a pessoa desconversou porque ela não sabia. O que é ruim, galera. Se você usa um negócio black box, você não sabe como é que funciona, caixa preta é ruim. Né? Tipo, procura com o algoritmo, vai no YouTube, procura um vídeo descrevendo o algoritmo e tenta entender um pouquinho, né? Então, o Apache Mahout é um cara ali que faz batching processing, né? Tá, mas você não falou de
de Data Stream Process. Porque assim, eu falei Batching Process está aqui. E aí, qual é o problema do Batching Process? Você tem que juntar os dados e você tem que processar os dados, o que adiciona latência. Então, se você tem um caso de uso que a latência é muito importante, você tem que dizer assim, ó, eu quero um insight de um dado que foi gerado nos últimos 10 minutos. Você não está falando de batching processing. E aí, como é que os frameworks evoluíram, né? E aí surgiu um negócio que chama microbatching, que é, vamos criar pequenos batchings, né? Batch e vamos processar esses batch. Mas o microbatching também não tem uma eficiência tão grande assim, né? E aí você tem um monte de artigo aí para como otimizar, não sei o que, blá blá. Só que chega um outro ponto, olha, o Kafka aí, como Message Rated Middleware, ele está funcionando bem. Ele está entregando valor. E se a gente usasse o Kafka como um backbone para fazer um processamento em tempo real? Porque assim, já existia o Data Stream Processing. O Data Stream Processing era chamado de Continuous Query, ou seja, query contínua. Ou seja, você tem uma base de dados SQL lá, ele vai dando um insight lá baseado numa query que está sempre sendo atualizada. Só que esse cara é do mundo SQL. Ele não vai ter o tamanho de um Big Data. O Big Data ele é algo muito maior que SQL, né? A gente está falando de uma ordem de grandeza maior. Está falando de dados de toda uma empresa, né? E aí usaram o Kafka como backbone. Surgiu o primeiro, que é o Apache Sansa, se não me engano, né? Sansa, se você não lembra, eu falei dele ontem até. O Gregor Samsa, do Kafka, entendeu? Então surgiu o Apache Sansa, que, assim, não teve muito sucesso, né? Mas ele deu input pro Kafka Streams, né? Mas também tem o Flink. O Flink, o pessoal fala que é mais fácil de usar que o Kafka. O Kafka Streams, ele é muito poderoso. Ele é potente no ponto que dá independência entre os serviços. Então, eu posso deployar um aqui, posso deployar outro ali. E uso o Kafka como backbone. E o Flink é uma outra solução. Tem um cara que é o Marcelo, que ele usa bastante aí, né? Marcelão, de gente boa. O Spark, tem o Spark Stream. Aliás, daqueles. Eu sempre falo dos memes do Kafka, né? Sempre tem o Spark Stream lá, né? Então tem o Spark Stream, mas tem o Kafka Streams ali, né? E aí você fala assim, pô, mas peraí, mas o Kafka só fala de Kafka. Sim e não. Porque assim, os dados que estão no Kafka, eles podem vir de outras fontes, né? Por isso que a gente tem o Kafka Connect. Você conecta diversas fontes. E assim, o Kafka Connect é uma coisa que é pura configuração, tá? A gente implementa plugins para o Kafka Connect, por quê? Porque a gente tem diversas fontes de dados que vêm de arquivos e vêm de formatos específicos de telefonia que não tem open source. Mas eu quero conectar o Kafka no SQL aqui. Cara, você tem eu até esqueci o nome ali, né? Tem o Debizion ali para conectar o Kafka no SQL. Eu quero conectar o Kafka na base de texto lá, como é que fala? Ai, meu Deus, até tem um problema lá na empresa do Elasticsearch. Você quer conectar no Elasticsearch? Tem no Elastic tem de tudo. Você vai encontrar Kafka para tudo, Redis, Kafka Connect para tudo. Então, você joga tudo no Kafka. Tá no Kafka, você pode usar o Kafka Stream, o Flink, ou você pode ir para soluções gerenciadas, né? Pega o seu provedor cloud e procura Batching Processing para o provedor cloud, que ele vai ter uma solução ali um pouquinho mais cara, né? Talvez, né? De Batching Processing, ou pega um Stream Processing, vai ter todos eles têm Stream Processing lá, vai ter uma solução de Stream Processing ali que tipo é interessante. Então assim, Big Data tem muita coisa feita em Java. A grande maioria em Java, na verdade, sim. Tem um artigo que eu acho maravilhoso a conclusão, né? Aí eu tô terminando meu cafezinho aqui, ó. O artigo fala: a Big Data entrega bastante vazão throughput, né? Apesar de ser implementado na JVM. Eu acho que até o jeito que o meu orientador sempre faz, né? Ele botou assim, apesar da JVM ser lenta, né? E aí o orientador da pessoa falou assim, você tem algum artigo que diz que a JVM é lenta? Não, mas ela é lenta. Arranca isso aí. Se não tem artigo, você não fala. Que seria... Eu já acho a afirmação vergonhosa, né? Tipo, porque assim, a JVM, apesar da... Não, é exatamente o contrário, né? Assim, Big Data entrega bastante vazão por causa da JVM, né?
A JVM é o grande motor ali atrás do Big Data. Tanto que você pega lá no JCP, quem vai estar atrás do JCP são os provedores cloud. Eles usam Big Data, eles usam processamento usando a JVM. Então, assim, meu cafezinho era esse, né? Tem bastante coisa de. Eu dei muita coisa aqui, vou tentar deixar alguns links aí, pelo menos deixar os links dos principais produtos. O do Cloud Provider eu não vou botar, porque ninguém me paga para fazer publicidade aqui, né? Vou botar de coisa open source. Então, Hadoop, Spark, Storm, Sansa, Flink, Kafka Streams. Tem muita coisa aí, galera. Bom cafezinho para vocês. Eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa aí. Se ficou em dúvida de Big Data, pergunta para mim no Blue Sky, porque isso é o que eu faço todo dia.